Bom dia! Como vocês estão? É um prazer para mim poder estar aqui todos os sábados, diretamente da Band, entrando na sua casa. O meu aconchego de hoje está super especial. Não vou dar spoiler não, tá? Fica aí ligadinho e acompanha toda a nossa programação. Roda a vinheta, diretor! E vamos bater um papo sobre alguns segredos que é de fundamental importância no design de interiores para o sucesso da decoração do seu ambiente. Vamos lá? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Adélia, eu estou sempre comentando aqui no meu aconchego a importância de contratarem um profissional da área, um arquiteto, um designer de interiores, para que possa ter um resultado assim exemplar no projeto. Fala um pouquinho da questão técnica, da importância que você como profissional sente com relação aos clientes. Esses profissionais que você falou, esqueceu até do artista plástico, também entra na composição de uma boa produção. É verdade. É que no início, que a gente faz o projeto, você bem sabe disso, a gente já tem um conceito. A gente une gosto do cliente, sua técnica fundamental, que isso é aprendido lá atrás, e para elaborar esse projeto é muito bom a harmonia na finalização, que é exatamente a escolha dos produtos da decoração, que propriamente dita que a gente chama de produção. São os tais adornos, enfeites. E tudo já pensado no layout do projeto. Sim, isso a gente já pensa, a gente já visualiza como vai ficar. Escolhi a mesa, isso aqui vai ficar maravilhoso com um objeto de madeira, já que ela é vidro. Aí dou aquele contraponto, entendeu? E por isso que tem que ser estudado desde o início. A produção vai valorizar a sua casa muito ou não. Ela pode ela pode até destruir esse conceito. É verdade, você me chamou a atenção que eu esqueci dos artista plástico, porque eu sou artista plástica, minha primeira formação, então não posso nem esquecer que nós temos toda uma referência artística, cultural e que nós buscamos para os projetos, porque muitas delas fazem parte, inclusive, das histórias dos clientes. Com certeza. Eu costumo usar também as referências pessoais do cliente, que vem de herança de família, muita coisa bacana, vem de o quê? De viagens, entendeu? Tem até aquele quadrinho que o filhinho pintou lá atrás na escola, por que não emoldurá-lo e usar? Aí isso depende do olho técnico nosso, entendeu? Não é simplesmente, bonitinho, rabiscou, não é isso que eu tô falando. Entendeu? É dar personalidade ao espaço, exatamente. Não é? E com referências do cliente. E o que eu chamo a atenção sempre para a contratação de um profissional é porque nós pensamos em toda essa composição já no projeto, né? Desenhar a estante apropriada já para receber esses adornos de decoração, sejam eles complementares de lojas de acessórios, né? Que trazem toda a questão estética de materiais, de acabamentos, e também as referências pessoais dos clientes. Com certeza. Os estilos também, acho que interferem muito, não é, Adélia? Sim. Você pode, sim, misturar estilos. O que você não pode fazer? O clássico com o contemporâneo, com o moderno. Agora tem que ter cuidado nessa mistura. Muito cuidado. Pra não virar uma caricatura. Mas eu tenho uma cadeira rococó, vamos botar, sim. O que é que vai caber ali? Né? Então é isso, a referência nossa, o estudo, apropriar, mas também tem que saber dizer não ao cliente, que às vezes chega com um produto que já está velho, ele achar que é antiguidade. O que não pode, tem que ter cuidado. É importante isso que você está falando. Quando a gente tem essa habilidade para poder também dizer ao cliente que aquilo ali não vai funcionar. Eu acho que é uma relação de confiança que tem que ter entre o cliente e o profissional, para que a gente possa fazer fluir de forma que ele entenda todo o nosso estudo técnico, sempre as nossas atualizações a respeito dos acabamentos, das peças, produtos do design que vão em geral. Surgindo, novos no mercado. Exatamente. Como fica bem, as tendências, né? Por isso que a gente participa de feiras, congressos, etc. Exatamente para buscar isso, para passar para eles.
enriquece o nosso projeto e dá um conforto ao cliente, porque são materiais, inclusive, que podem ser substituídos por outros com um bom custo-benefício, ou então com a durabilidade e uma resistência muito maior, uma peça de design inovadora que vai fazer toda a diferença no projeto. A obra de arte. E a loja de adorno, ela tá ali para dar toda essa contribuição a gente. Elas também têm um olho clínico de buscar nas feiras todo o produto de tendência, todo o produto que faz um efeito, apesar de já ter muito tempo no mercado, né? E variar para uma casa, porque a gente termina aqui fazendo várias casas de um mesmo cliente e a gente tem que ter esse cuidado para uma não parecer com a outra. Apesar da gente ter o nosso estilo, nosso jeito de trabalhar, a gente tem que seguir o gosto do cliente sem deixar uma coisa repetitiva entre seus projetos. É verdade, isso é de fundamental importância. E esses adornos de decoração, eles têm que ser pensados também junto ao projeto. Não é simplesmente ir comprando uma peça aqui um mês, uma peça aqui no outro mês. Você tem que começar o projeto, concluir o projeto de forma harmônica. Mas o que pode fazer? Não pode comprar tudo. Ok. Mas você deixa estabelecido que ali eu usei muranos rosa, então o que eu comprar no futuro, no entorno, deverá ter harmonia com eles, já que são peças de um valor maior. Verdade. Então, se você observar aqui, até a árvore de Natal está favorecendo a decoração. Tanto ela teve um insight muito bom, que ficou tudo coordenado aqui. A árvore de Natal está compondo. E provavelmente você tem peças aqui no apartamento que são peças que a cliente já trouxe de um primeiro apartamento, de história de família, coisa assim que ela gostava muito. E a gente tem que fazer, com esse nosso olho, a gente sabe onde colocar essa peça. E o que vai casar, né? O que vai casar. Providenciar Exatamente. Posteriormente, que vai combinar com aquela peça. Se você der uma passeada aqui, você vai ver vários pontos que tem história de família. Tem antiguidade aqui, tem coisas que é contemporâneo, mas também tem história dela, entendeu? Da família. Gostaram? Conhecer é bom, não é? Principalmente essa área que assim, é maravilhosa, todo mundo ama. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Bellier Comfort. A evolução da boutique de colchões. Venha viver esta experiência. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Lá na Varanda. Seu estúdio de paisagismo. Se conecte à natureza. Voltamos! O Meu Aconchego quer trazer conhecimento, tudo que engloba arquitetura e design de interiores. Me acompanha! O nosso quadro de hoje é para falar um pouco mais e conhecer da vida, obra de Aristeu Pires, onde já tivemos a oportunidade aqui no programa de falar sobre esse grande designer brasileiro, internacionalmente conhecido e com grande prazer nordestino. Então você, Guilherme, que é assim, um admirador nato e que busca conhecer profundamente sobre o designer, eu gostaria que as pessoas que estão em casa possam ouvir um pouco mais de você. Um prazer, Bruna, prazer estar aqui com você de novo. Falar de Aristeu Pires para mim é maravilhoso, porque eu sou fã do trabalho dele. Aqui na loja onde eu trabalho, eu tenho acesso tanto ao design brasileiro quanto mundial.
Então a gente lida aqui com fábricas suíças, italianas, ou seja, é a meca do design mundial. E ainda assim, o trabalho de Aristeu Pires, ele consegue me surpreender. Eu tive no mês passado na fábrica dele, que fica em Canela, lá no Rio Grande do Sul, e eu percebi que, atrelado com um maquinário de última geração, é aquela coisa impressionantemente moderna que ele tem um trabalho artesanal. E isso faz toda a diferença, porque é um produto de luxo, um produto de design, é um produto exclusivo, é um produto que preza pelo acabamento perfeito, que preza pelo feito à mão, e ele consegue reunir tudo isso. Então é realmente hoje um dos maiores nomes do design contemporâneo brasileiro, e eu tenho muita honra em representá-lo aqui na loja para a qual eu trabalho. E muitas peças dele têm uma história, né? Ele buscou criar em cima de um artista, ou simplesmente em cima de um conteúdo que ele achasse importante trazer, remeter na peça, né? Ele se encanta muito pelo universo feminino. Então as mulheres são grandes inspirações para ele. Não é à toa que a maioria absoluta das criações dele levam o nome de mulher. Então temos a cadeira Daniela, que está aqui atrás da gente. Temos a poltrona Gisele, que também é uma peça premiada de Aristeu Pires, dentre muitas outras, né? Tem a Ângela, tem a Laura. Então ele se encanta por esse universo feminino e homenageia as mulheres. Então, somente daí dá para você ter uma noção do quão delicado é o trabalho dele, né? Do quão trabalhado é o trabalho dele. Além disso, eu acho que toda essa perfeição que ele apresenta no trabalho fez com que ele caísse nas graças de um público internacional. Hoje ele tem uma empresa por trás que vende o trabalho dele para todo mundo, com foco nos Estados Unidos atualmente. Então, por exemplo, grandes companhias, aliás, as maiores companhias do mundo, como é o caso do Google, como é o caso da Amazon, enfim, várias outras, se utilizam de produtos de Aristeu Pires nos seus escritórios. Então é bem interessante perceber como ele, enquanto representante do design brasileiro, tem entrado em outras culturas, acessado outros países, porque realmente é um produto de muita qualidade. E ele buscou desenhar as peças justamente porque a exigência dele era de tal forma que ele não estava conseguindo uma cadeira, por exemplo, que tivesse a ergonomia alinhada à estética, sim, alinhada à durabilidade e resistência do produto, não é isso, Guilherme? Exato. E aí ele buscou, por conta própria, criar os móveis da própria casa dele. A história é um pouco engraçada, mas foi assim que ele começou. Ele era, como você já trouxe, um grande executivo de uma grande multinacional de tecnologia, mas chegou um momento que ele queria mobiliar a própria casa, não conseguiu, e a partir daí ele criou os próprios desenhos. E tem uma particularidade também no trabalho de Aristeu Pires, que é o seguinte: ele é o designer, mas ele também tem a própria fábrica. É diferente do trabalho de alguns designers que assinam criações para fábricas, para marcas. No caso dele, não. Então ele consegue dominar de ponta a ponta o processo criativo, desde quando ele desenha no papel até quando finalmente o produto fica pronto. E isso é interessante também porque a madeira, ela é uma matéria-prima que é viva. Ela vai ser impactada, por exemplo, pelo clima. Então, ela tem também as suas limitações. Só que como ele desenha e ele fabrica, então, de ponta a ponta, ele garante o melhor da qualidade. E eu acho importante que nós falarmos, naquele bate-papo que estávamos alguns dias atrás, que você estava me mostrando, Bruna, o acabamento embaixo do assento, né? Onde não é visível, mas o cuidado, a delicadeza, isso é importante. É verdadeiramente um capricho. Aristeu Pires é um designer que tem esse capricho de apresentar com perfeição até mesmo a parte do mobiliário, do móvel, que ninguém vai ver, a não ser que vire a peça de cabeça para baixo. E isso acontece, né? Então a gente lida com clientes que têm esse bom gosto também, que têm esse primor, que querem que a peça que eles estão comprando sejam perfeitas, mesmo de cabeça para baixo. E é exatamente isso que o trabalho dele propõe. O nosso objetivo aqui hoje de falarmos sobre Aristeu Pires é porque, além de apresentar
estética, apresentar funcionalidade. O mobiliário, ele apresenta história. Perfeito. Não é? E é importante quem adquire uma peça de designer entender a história, de onde vem, até para poder passar para a sua futura geração. Sem dúvida. Ele já criou, e eu já contei isso em outro episódio, uma chaise, uma linha completa em homenagem à filha dele. Ele também já criou a poltrona Gisele para o pai dele, que sofria com mal de Parkinson. Então ele fez os braços mais altos para que o pai pudesse apoiar, por exemplo, e também fez cordas no sentido vertical para que a circulação do sangue do pai pudesse ser melhorada. Então, assim, são minúcias que ele percebe a necessidade dentro do próprio micro-universo dele, consegue levar para o mundo, e isso se adapta à realidade de muita gente. Então, como você falou, o produto de design traz história, tem alma, tem a brasilidade, e é por isso que tem encantado tanta gente, tanto aqui em Salvador, como no Brasil e como no mundo. Don't speak. Gostaram do assunto abordado? Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, tá? Te aguardo. A Baú Mais acredita que o design reflete um estilo de vida onde forma e função dialogam em perfeita harmonia. Unindo o melhor do design brasileiro e internacional, a Baú Mais oferece móveis com o máximo em conforto e qualidade para sua casa, seu escritório ou sua casa de praia. Com um showroom de mais de 1.000 metros e portfólio versátil, a Baú Mais está pronta para atender você. Baú Mais, móveis para ver e viver. Meu Aconchego. Oferecimento Divina Parede. Seus sonhos sem limites. MSC Construções. Sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox. Criando espaços únicos. Ambientes memoráveis. Luminata. Um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Baú Mais. Móveis de design. ZF2. Arte e design num só lugar. E estamos de volta. Vamos acompanhar as tendências? Me acompanha. Gente, eu estou aqui em uma oportunidade única. Estamos no ateliê de Guel Silveira. Vamos conversar um pouco com ele sobre arte e conhecer a sua história. Vem comigo. Guel, a arte ela é importante em todos os momentos da nossa vida. Na arquitetura e no design de interiores é de fundamental importância trazer, reviver, renascer e apresentar a arte de forma que os ambientes ele ganhem personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa da sua história, da sua vivência com a arte, de como nasceu. Fala um pouquinho. Primeiro eu concordo com você. Sabendo que você é artista, para mim é uma alegria muito grande. Porque eu acho que a arte é a melhor parte da realidade. A arte é a verdade, essa tranquilidade, esse doce que o mundo nos dá. A beleza, para mim, que é fundamental em arte, e eu acho que a arte serve como um acalanto para essa vida que a gente leva. Eu acho que é a verdade e não a mentira da vida, é a parte glamourosa, poética. Eu digo sempre que, para mim, é um prazer muito grande ter nascido numa família de artistas. E depois de ter convivido a vida inteira com arte. A arte é o maior patrimônio que eu tenho cultural. A maior riqueza é a arte. Então você já nasceu artista? Olha, eu não digo que já nasci artista, porque na Bahia todo mundo nasce artista, A Bahia é uma... Você não nasce, você estreia. É verdade. Então eu acho o seguinte, meu pai era artista, um artista de nome. O movimento naquela época de arte era muito ligado lá em casa. Eu participei de alguns ateliês, estudei com Santos Caldafé aos 6 anos de idade. Depois, aos 18 anos, eu fui tomar curso de gravura com Calazans Neto. Minha vida foi muito linkada sempre aos artistas, à arte. Minha casa era uma efervescência de artistas. Então, eu acho que eu estou aos 66 anos. E tem 60 que eu convivo, que eu tenho consciência do que é arte. Esse reconhecimento
ele veio quando? Quando foi que se descobriu Gel Silveira em todas as galerias, em exposições? Porque você já não está mais só na Bahia, você já expôs em outros estados e em outros países. Sim. Esse reconhecimento é uma consequência do trabalho diário que a gente faz. Eu digo sempre que meu trabalho não dá pulo. É aquele trabalho de formiga e que eu vou fazendo sempre. E na verdade é um trabalho não, é um aprendizado. Eu estou sempre estudando, sempre procurando melhorar. Sempre procurando me fazer o melhor de mim mesmo. Não com comparações com ninguém, mas sempre tentando evoluir. Porque eu acho que você não vai aprender, você morre sem aprender arte. A arte é uma coisa que eu acho que Deus criou, porque esse é o grande artista da natureza. Ele criou e guardou a chave para ele e os pincéis. No meu caso, que eu mexo com pintura. As galerias de obras de arte de exposição, elas são um grande diferencial para poder trazer o artista para os projetos de arquitetura, né? Sim, são. Mas na verdade tem muito artista que não tem ainda nem a condição de chegar na porta da galeria. Então tem muito artista bom e tem muita gente também fabricada. Então eu acho que essa coisa da gente rotular o artista da galeria é uma coisa assim até meio perigosa. Eu acho que a arte está aí para você olhar, né? Eu vejo nos muros os grafites, gente, quanto artista perdido. Nas periferias, eu digo sempre que eu gostaria que os museus não tivessem tão enraizados e parados num canto só. Eu acho que se a gente conseguisse levar os museus, não digo com as obras, mas para reproduções, hoje com tanta tecnologia, eu acho que a gente devia levar para os bairros, como eles chamam hoje, esses grandes aglomerados de casa que você vivendo. Eu acho que a periferia tem muita gente que quer aprender, quer ver e precisa da cultura, precisa educar. A gente tem que educar. As galerias, às vezes, as pessoas não têm até acesso a entrar na galeria. E eu acho que é de fundamental importância que os governos tomem consciência de que a educação é a coisa mais importante para a civilização. Enquanto povos civilizados nós viermos a ter, mais o país será enriquecido. E a arte aflora isso, né? Porque levar a arte e buscar conhecer é trazer cultura para si, é trazer um conhecimento, um olhar diferente, uma sensibilidade. E você vê o que seria do mundo se não fossem esses grandes artistas. Você vê Paris se não fossem os artistas que fizeram, quantos milhões de pessoas, milhares de pessoas viajam do mundo inteiro para ver o Louvre, para ver os museus, para ver os monumentos e todos os países civilizados. A Bahia já teve muito isso. A Bahia havia um intercâmbio muito grande com os artistas que aqui faziam Jorge Amado, essa turma de Caribé, Jorge Amado, Genaro, Mário Cravo, uma série de artistas, Juarez. Havia um intercâmbio não só nas artes plásticas, mas também nos teatros. Nós tivemos aqui, na escola de teatro, nós tivemos Posse Neto, um grande teatrólogo, um cara fantástico, um diretor que não precisa nem comentar quem é. Então no Brasil a gente tem, aqui na Bahia a gente tinha isso, esse enriquecimento. Eu parto do seguinte, eu venho para o Cavalete, a tela está em branco. O que aflora das minhas reminiscências, das minhas viagens, das coisas que eu li, das coisas que eu ouvi, porque eu acho que o homem é aquilo que ele vê, o que ele sente, o que ele ouve, a poesia, então a música, a literatura, os filmes. Então eu acho que isso tudo é um aglomerado, é uma percepção. Quando eu venho para o Cavalete, as coisas nascem, afloram. Na verdade, eu não tenho a preocupação de fazer para agradar, a galeria, ou de fazer para agradar o cliente, para que vá para a casa dele bonitinha, não. Eu chego no Cavalete, aí o Cavalete é que diz, olha, hoje nós vamos fazer isso. A tela é que me orienta, baixa lá à vontade e aí sai. E às vezes também não sai. E nós que somos admiradores natos de arte, eu como artista plástica também, agradeço muito a sua participação aqui no meu aconchego e poder trazer um pouco dessa sua sensibilidade para quem está em casa. Olha, para mim aqui é um aconchego, foi um aconchego lhe conhecer e fiquei muito feliz em saber que somos colegas. Na verdade,
foi uma troca realmente, e espero que a gente continue pela vida aí trocando essas ideias, porque arte nada mais é do que troca, né? E as pessoas, qualquer uma delas, tem a sensibilidade dentro de si para fazer arte. Muito obrigada. Muito obrigada a você que está em casa. Fica aí ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Gostaram? Fica aí ligadinho que no próximo quadro nós temos o Projetando Sua Casa, trazendo muitas novidades. E estamos de volta. O Projetando Sua Casa, ele é um quadro criado para ampliar as possibilidades de lhe trazer mais informações sobre decoração. Me acompanha. E estamos aqui no Centro Histórico de Salvador, mais precisamente no Pelourinho. Você sabia que o Pelourinho possui o maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina? Orgulho dos baianos, o espaço é tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e reconhecido pelo Patrimônio da Humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Articulando as dimensões históricas e cultural, o Centro Histórico de Salvador é, por excelência, o ponto alto das criatividades da cidade, com destaque para a presença marcante da herança afro-brasileira, que fez surgir aqui uma cultura singular. Nesse ambiente inspirador da cidade, tradicionalmente se expõe em toda a sua grandeza cultural, exibindo as expressões da sua criatividade e originalidade. Aqui se encontram instituições e entidades, edifícios e espaços, tradições e práticas que refletem o passado e projetam o futuro, ambos convivendo em um mesmo ambiente, onde hoje se destacam igrejas e conventos, museus e arquivos, teatros e cinemas, espaços e grupos culturais, ateliês, galerias, antiquários, residências e muitos restaurantes. O meu aconchego quer trazer cultura, arte e conhecimento. Gostaram? Então não deixe de visitar o Pelourinho com um olhar diferenciado para a arquitetura de Salvador. Gostaram do programa? Então não esquece, nos acompanha nas redes sociais. Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, onde irá poder conferir este programa e todos os outros na íntegra. E claro, nos acompanha no Instagram, Meu Aconchego Bahia. Estamos aqui todos os sábados para lhe trazer o melhor sobre arquitetura e design. Um beijo grande, excelente final de semana!